Boa tarde, vamos para mais uma reunião da Clínica Javaroni. Hoje a gente vai discutir esse artigo da Laryngoscope de junho de 21 do pessoal dos Estados Unidos, americano, né? Sobre o impacto da distância da margem no carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. Então vamos lá. O carcinoma espinocelular é o mais comum, que afeta a região da cabeça e pescoço, né? E a maior parte do tratamento dos carcinomas de cabeça e pescoço é cirúrgico, com exceção de algumas outras histologias ou alguns subsítios anatômicos ou variações moleculares ou virais associadas que pode ser um tratamento de outra forma, mas no geral é cirúrgico. E a grande questão da cirurgia é a realização da cirurgia com margem livre, né? E isso é o grande diferencial. O que é uma margem livre? Uma ressecção total da lesão com um espaço de segurança, com a margem negativa. O grande problema da cabeça e pescoço é que é uma região muito sensível e fazer uma cirurgia com margem livre, você está mexendo numa região, a gente está mexendo numa região que envolve a deglutição, a fonação, a respiração, tem um grande impacto na estética e isso tudo influencia na qualidade de vida do nosso paciente. Daí, para a gente tentar ao máximo conseguir a margem livre, considerando todos esses fatores, né? E o que é uma margem livre? Estudos entraram num consenso por pesquisas que RTOG, o mais famoso, 9501, que uma margem livre é uma margem de segurança acima de 5 milímetros distando da lesão até onde foi excisado. Uma margem próxima é uma margem de 1 a 5 milímetros da excisão. E uma margem comprometida é quando essa margem é inferior a 1 milímetro da excisão. Então nós temos a margem comprometida, próxima, entre 1 e 5, livre. Para atingir essa margem livre, usualmente a gente propõe uma ressecção com uma margem de 1 centímetro e conforme vai fazer o processo de análise do anátomo patológico, ocorre uma redução dessa margem para tentar atingir esses objetivos. Esses estudos demonstram que ter uma margem comprometida, você reduz a sobrevida, você aumenta a recorrência da doença em detrimento das outras duas. Só que ainda fica em dúvida qual é o comprometimento de sobrevida e de recorrência na margem livre ou margem próxima. Então essa revisão sistemática realizada em 2021, eles propuseram analisar o que tem de conhecimento hoje para definir o impacto da sobrevida e recorrência de doença nessas duas situações, na margem livre e na margem próxima. Qual que é o impacto em relação à sobrevida e recorrência de doença? Foi feita uma revisão sistemática foram selecionados estudos onde avaliaram pacientes submetidos à cirurgia, onde foi removido em monobloco lesões de mucosa, carcinoma espinocelular de mucosa da cabeça e pescoço, sem partir, sem ser cirurgia piecemeal, e onde foi avaliado margem cirúrgica e também sobrevida e recorrência ao longo dos anos. Daí, analisando toda a literatura, foi obtido 26 estudos, dos quais somam uma quantidade de 8.435 pacientes. Desses pacientes, todos submetidos à ressecção de carcinoma espinocelular de mucosa de cabeça e pescoço, dos quais 96% eram de cavidade oral, a grande maioria.
O status de HPV não foi avaliado. E o restante, os outros 4%, eram pacientes com carcinoma de laringe, hipofaringe e orofaringe. Analisando o status da doença em si, estadios menos avançados, T1 e T2, correspondiam a 68% dos pacientes. T3 e T4, tumores mais avançados, somente 32% dos pacientes. Desses, 89% foi submetido a esvaziamento cervical. Dito isso, foram acompanhados os pacientes, né, para determinar tanto a sobrevida como a recorrência. Então vamos lá, a gente tem o seguinte resultado, porque a gente não pode só operar, a gente tem que fazer com que o paciente fique bem, vivo e sem doença. Então vamos lá, temos duas situações: a situação de sobrevida em 5 anos, por R de recorrência, e OS 5 anos, a sobrevida global em 5 anos. Na situação margem livre versus próxima, margem livre versus comprometida, e a sobrevida comprometida versus próxima. O mesmo aconteceu na recorrência, nessa análise da recorrência da doença. A margem livre, por aqui, vamos fazer igual, aqui fica mais fácil de a gente acompanhar. Próxima. Então temos a margem livre contra a comprometida e a margem próxima contra a comprometida. E nessa revisão sistemática, comparando a sobrevida global em 5 anos entre margem livre e próxima, observou-se que é maior, estatisticamente significativa, a sobrevida entre a margem livre em relação à próxima. O mesmo acontece com a livre comprometida, significativamente muito superior à sobrevida no paciente com margem livre em relação à comprometida em 5 anos. Agora, nesse estudo não houve diferença em sobrevida, claramente teve uma tendência para margem próxima, porém não houve diferença em sobrevida em 5 anos de uma margem próxima para comprometida. Isso é um resultado que chamou atenção no estudo, nessa meta-análise. E agora em relação à recorrência, em relação à margem livre e próxima, houve uma tendência de ter menor recorrência na margem livre, o mesmo em comparação à margem livre comprometida, teve menor recorrência na margem livre, e também na margem próxima e comprometida, menor recorrência na margem próxima em relação à comprometida. Por exemplo, outros estudos, por exemplo, da doutora Tashi, ela diz que, com o resultado que ela obteve, que não faz diferença se você tiver uma margem acima de 1 milímetro, a recorrência, tanto livre ou próxima, é igual. Não faz diferença você ter uma ressecção com uma margem acima de 1 milímetro. Agora, menor que 1 milímetro, sim, é uma margem comprometida e faz diferença. Agora, outros estudiosos, como o Dr. Sutton, Dr. Friedman, fizeram estudos semelhantes ao dela e constataram que não. Que, na verdade, se você tiver uma margem próxima versus uma margem livre, quando você tem uma margem próxima, você tem 2 vezes mais chance de ter recorrência locorregional em relação a quando você tem uma margem livre. E a mesma coisa evidenciou essa meta-análise. Essa meta-análise mostrou sim que a recorrência é inferior na margem livre, também 2 vezes menor em relação a uma margem próxima. Então, o que acontece? A margem é uma questão muito interessante, que realmente impacta tanto na sobrevida quanto na recorrência. Mesmo assim, os pacientes de cabeça e pescoço apresentam grande incidência de recidiva. E o que se considera isso?
Qual o motivo dessas recorrências? Acredita-se na teoria de campo cancerizável, que não é só uma margem que a gente vê macroscopicamente durante a cirurgia, não é uma margem microscópica que o patologista consegue avaliar na análise anatomopatológica pós-operatória, mas existe uma margem molecular que os estudos estão avançando, que possivelmente esse deva ser um dos futuros do ponto de vista cirúrgico desses pacientes, que em alguns casos só a margem microscópica não é suficiente, talvez precise aumentar. E isso é uma coisa bastante interessante que levantam esse tipo de estudo. Outra coisa que a gente pode discutir é que tanto a sobrevida global quanto a recorrência são pontos importantes em relação à margem livre e margem próxima. Hoje, o que a gente faz? Margem comprometida, você está bem estabelecido um tratamento adjuvante com quimio e radioterapia. Agora, quando a margem está livre e próxima, isso ainda é discutível. Só que isso pode ser levado mais em discussão porque a gente sabe que a recorrência na margem próxima é 2 vezes maior e nessa meta-análise, por exemplo, a margem próxima e comprometida não houve diferença de sobrevida. Será que nesses pacientes a gente não deva acrescentar uma adjuvância para tentar trazer mais benefício de sobrevida e livre de doença também? E encerramos por aqui mais o dia de hoje. Até a próxima!